Graças a Deus. Nada. E nunca feriu ninguém, né? Não, nunca Nunca machucou ninguém. Nunca roubou nada de casa. Sim. As vivências na rua, né? Sim, Claro que ele tem sim. experiências que ele teve na rua que eu não vou saber contar. Porque sim. eu era a família do drogado. Sim. E a história do drogado, ela é uma, né? Ele vai saber te contar milhares de coisas assim que ele viveu, que o Senhor colocou a mão. Mas a família, eu costumo falar que deveria ter terapia só para a família. Deveria ter um cuidado especial para a família. Sim. Porque a família sofre muito mais. Sofre. Muito mais. Os pais sofrem, os irmãos sofrem. Se eles sofrem, a gente sofre muito mais. E aí, ele chegou em casa e ele falou assim, Vanessa, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu preciso de ajuda. Aí eu entendi que era a hora que o Senhor determinou. Jesus. Irmã, nessas campanhas de oração, sabe? 21 dias no monte. Eu me lembro de eu passar. Ele conta isso hoje, né? Ele fala, eu via você subindo para o monte. Eu escondia. Eu lembro de uma vez eu passar e um homem de Deus, sabe? Falar para mim assim, Vanessinha, vai orar pela sua vida. Você é nova, você tem 3 filhos. Seu irmão não tem jeito mais. Meu Jesus. E aquilo me marcou tanto que quando eu cheguei em cima do monte, eu falei, Senhor, eu não estou brincando de ser crente, eu não estou brincando com a fé de ninguém, mas o Senhor me prometeu. E por que o Senhor está permitindo isso? E aí, no decorrer, as pessoas falavam, mas, nossa, você devia ter saído dessa igreja, você devia ter trocado, porque eles não acreditavam no seu milagre. Não é que eles não acreditavam. É porque é difícil quando Deus não falou com você. Quando você não sabe o que Deus tem falado com o seu irmão, você sempre vai achar que ele é louco. Mas aquele que ouve as promessas, ele tem um direcionamento. Sim. E é por isso que quando a gente recebe direcionamento, nada nos para. Nada nos fere. Não. E trocar daquela hora ia dar muito trabalho. Até eu me adaptar de novo, até apresentar meus filhos de novo. Ia dar muito trabalho. Eu tinha outras ocupações, eu tinha um foco. E aí, ele pede essa ajuda, né? Eu conheci o meu esposo, na época era namorado, um amigo mesmo. Ele dirige um táxi e trabalhava num ponto de táxi em frente à minha loja. Só que ele é crente toda a vida, né? Um menino criado no evangelho toda a vida, servo. E aí ele frequentava a igreja dele e eu frequentava a minha. Quando acabava o culto da igreja dele, ele ia na minha igreja. A minha pastora sempre gostou muito dele, sempre viu ele como um homem de Deus, né? E ele nunca teve problema com bebida, nunca usou droga. Ele é um presente mesmo do Senhor para a minha vida. Glória. E aí eu achei uma casa de recuperação em Belo Horizonte, no bairro Fortaleza. E aí eu fui levá-lo para lá. Quando a gente estava indo, ele começou a dar convulsões. Muitos dias na rua, muitos dias usando droga. Ah, sim. Tá. Então, ele começou a dar convulsões. Ele colocava sangue, vomitava sangue, mas o nariz também saía sangue. O ouvido pulgava sangue. Jesus! Eu tive que parar o carro, fiquei muito desesperada. Sim. Porque eu falei, não acredito, Jesus, que o Senhor me trouxe até aqui. Agora que ele quer melhorar, ele vai morrer. E eu falei, não, a gente vai chegar até a casa de recuperação. Eu coloquei uma sacolinha na boca, ele deitou no meu colo, eu parei, né, o ouvido. E quando a gente chegou na porta da casa de recuperação, a senhorinha que nos recebeu, ela falou, olha, ninguém chega aqui na porta da minha casa para morrer, não. Aí subimos com ele, ela colocou as mãos nele, impôs as mãos nele, e ela repreendeu aquele espírito mau. E o sangue estancou na hora. Meu Deus. Irmã Jamile, a imposição de mão, ela ainda traz socorro. Dá sim. Ela ainda traz socorro. Eu creio. A Bíblia diz que a gente vai impor a mão nos enfermos e vamos ungí-los e eles vão ser curados. E ela mandou na hora que aquele espírito da morte fosse embora. E o espírito da morte foi embora. Glória a Deus. E ali eu comecei a ver as respostas de orações. As respostas. Toda oração, ela tem uma resposta. Ele ficou ali.
por um período de tempo. E aí eu comecei a viver uma vida ministerial com Jesus, né? Eu me voluntariei para essa casa de recuperação, para ser voluntária lá. E eu tinha um culto lá toda quinta-feira. Sim. Eu já fui ungida missionária agora na minha igreja. E toda quinta-feira eu vinha para a casa de recuperação. No intuito de vigiar e ver o Daniel, eu acabei fazendo missão. Ai, que bênção. E acabei tomando gosto. E lá, sim, eu entendi o que era trigo verde. Lá a gente conhece o trigo verde. Porque a maioria daqueles meninos que estão ali estão na caverna de Adulão para ser treinados por um líder, né? Sim. E foi isso que o Senhor fez com ele. Foi treinando, foi limpando, foi organizando, foi podando. E agora o meu irmão aceita Jesus e vai ser batizado. Glória a Deus, Jesus. E como Deus é bom. Detalhe, no batismo dele teve van, viu? Todo mundo veio. E ele foi batizado. O Senhor ele começou a dar para ele algumas letras musicais. Sim. E ele começa a compor, né? Quando ele saiu de lá, ele vem vivendo uma vida com Jesus. Não é fácil. Não é fácil essa vida, mas a gente sempre assim, ajudando, segurando na mão. Depois da convenção dele, a minha mãe ela vem para a igreja, ela passa um período na igreja. Minha irmã está casada, vivenciando a vida dela e melhor, ainda tomando os remédios, mas melhor. E a minha mãe tentando se afundar e se organizar ministerialmente. Né? Mas ele vem trilhando um caminho de busca agora. Porque agora aquilo que era... Ele tem projetos, ele tem planos, ele tem promessas. Né? E o Senhor disse para ele que ele ocuparia lugares e altares que eram preparados pelo Senhor. Então, ele vem vivendo isso. E eu continuo vivendo a minha vida com Jesus. Né? Aleluia. O meu filho mais velho, o Matheus, ele começou a jogar bola. Ele jogava, né? E ele fez um jogo e o América Mineiro contratou ele. Então, a gente teve que mudar para Belo Horizonte por causa da facilidade que era para o Matheus vir para o campo. Sim. E para o Daniel cantar, porque agora ele canta em algumas igrejas. Né? Ele deixou de ser o drogado para ser o levita. Eita, glória. E aí ele vem cantando e eu mudo para Belo Horizonte. Foi por isso que eu mudei para Belo Horizonte. Quando eu mudei para Belo Horizonte, eu comecei a congregar numa igreja, mas o Senhor ele veio me dando projetos, me dando sonhos. Sim. E aí veio um pastor e me auxiliou para que eu tivesse a aliança com Deus, que é a nossa igreja. O Senhor deu uma visão para o meu irmão na casa dele, da igreja, Sim. a aliança com Deus, e ele lá cantando e eu ministrando a palavra. Sim. E é isso, até hoje é assim que funciona. Glória a Deus, Jesus. O tempo se passou, eu me casei Sim. com o Marques, né? Que é minha esposa, a gente tem 10 anos de casado. E ele sempre nos dizendo